Boa tarde a todos. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular, favor desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição número 40. Recomeço. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Arrependimento é o sentimento de recomeçar a caminhada. Sem ele, não caminharemos adiante, ante as faltas e os desvios. Sua função é não permitir a desistência, causando-nos o incômodo passageiro que servirá de advertência e impulsão ao desejo em direção às metas maiores de nossa consciência. De fato, o arrependimento provoca uma tristeza que nos solicita o esforço da adaptação ao que precisa ser reparado ou refeito. No entanto, diante dos erros de cada dia, lembremos sempre, acima de qualquer emoção de abatimento, que o importante é a intenção de melhora, o desejo sincero de avançar. Para essa qualidade, devemos voltar à reflexão nos instantes de insatisfação perante os enganos e desacertos. Quando erramos, mesmo desejando tanto acertar, podemos converter o erro em preciosa lição para o futuro. Busquemos em Deus, por meio da oração, a força que nos falta para nos perdoar e prosseguir confiantes no recomeço, na reparação de nossos equívocos. Trabalhemos, estudemos, porfiemos no ideal, e sem que percebamos, a luz de Deus que há em nós começará a brilhar fulgurante e bela, trazendo ânimo, elevação e paz, porque escutamos com humildade a voz sábia e condutora de nosso arrependimento. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, Senhor, que nós possamos ter a nossa consciência desperta para os valores verdadeiros, para aquilo, Senhor, que o nosso espírito necessita para a nossa caminhada evolutiva. Somos espíritos errantes, imperfeitos, mas com um desejo enorme de acertar. Por isso, rogamos as vossas bênçãos neste momento, para que consigamos esse intento. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará o estudo da tarde de hoje. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que a nossa compreensão se dilate e possamos aproveitar o estudo da tarde de hoje. E que assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Não, para escutar não, né? Oi? Tá? Então tem que falar. O problema é no ouvido. Eu não sei se estou falando alto ou falando muito baixo. Hoje, na tarde de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E nós vamos estudar o item 4, Jesus em casa de Zaqueu, né?
E só dando uma lidazinha aqui, então nós temos algumas parábolas anteriores, que é a salvação dos ricos, tem preservar-se da avareza, aí depois vem Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, e tudo vai se transcorrer em torno disso. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver, analisar, é que todas as parábolas, tudo que Jesus demonstrou para todos nós, né, não foi apenas para aquele período. Não adianta nós estudarmos, as pessoas passaram por aquilo e tal, e achar que foi alguma coisa no passado. Muito pelo contrário, tudo é muito atual, tudo que se passou, pode pegar qualquer parábola, né, que a gente possa ver, qualquer atitude que Jesus tomou, é a gente tomar para os dias de hoje, refletir verdadeiramente quem é cada um de nós, quais são as nossas dificuldades, e diante de todo o exemplo que ele deu, o que nós podemos corrigir em nós, o que nós ainda o que nós conseguimos ver de dificuldades em nós, porque muitas das coisas que nós não conseguimos corrigir é porque nós não vemos as nossas próprias dificuldades, e muitas das vezes outras pessoas criticam. Então a crítica, de uma forma geral, nós temos que olhar também como uma forma benéfica de podermos olhar, será que isso realmente procede? Né? Para a gente poder nos conhecermos. E aí, a parábola é muito pequena, e eu trago o livro aqui, que conta essa passagem de Jesus, né, que é o livro Boa Nova, psicografia do Francisco Cândido Xavier, e o espírito Humberto de Campos. Porque houve muitas críticas. Por que Jesus foi se hospedar na casa de uma pessoa considerada de má vida, né? Ele era um cobrador de impostos. Então, dentro daquela sociedade, ele não era bem visto. E aí, Humberto de Campos relata aqui para todos nós, né, esses acontecimentos. E uma coisa assim que dentro do estudo, né, a gente percebeu o seguinte: ontem, cada um de nós tivemos dificuldades. E com a lei de progresso, hoje nós somos outras pessoas, buscamos nos melhorar. Então não adianta nós cristalizarmos a dificuldade dos outros e nos mantermos no julgamento daquela pessoa de atitudes do passado. Será que essa pessoa se modificou? Como é que ela está hoje? Será que a gente reflete sobre isso? Ou será que a gente se prende nas coisas negativas que aquela pessoa fez e não vê as coisas produtivas as quais ela no momento se transformou? E aí a gente pode buscar Paulo de Tarso, o quanto Paulo, enquanto Saulo perseguiu os cristãos, não é verdade? E depois, na passagem por Damasco, vendo Jesus já desencarnado, e ele tem toda uma transformação, e é um dos maiores apóstolos seguidores de Jesus, né? Então, se nós nos cristalizarmos em Saulo, a gente não consegue enxergar Paulo, né? Então isso acontece com todos nós. Quantas dificuldades nós passamos,
quantas ideias errôneas cada um aqui teve. E com o passar do tempo, com a experiência, com o estudo dentro da doutrina, e nós vamos nos modificando, vamos nos melhorando. Não adianta nos julgar o outro, né, que já é uma coisa ruim, pelo que se passou. Não, a atitude da pessoa agora é diferente, é uma outra pessoa, né? E aí Humberto de Campos, ele pega em cima dessa parábola, e é o item 23, e ele fala sobre o servo bom, né? E aí ele começa narrando a discussão dos apóstolos de Jesus. E aí começa: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contentas injustificáveis, né? Então, assim, os apóstolos estavam também em aprendizado, tinham entendimentos equivocados, e Jesus estava ali, chamava a atenção e mostrava outros caminhos, mostrava um outro ponto de vista a qual aqueles discípulos ainda não teriam despertados. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados, né? Então, pela humildade que Jesus pregava, por tudo, ele achava que tudo, se você tinha bens, tinha que entregar todos os bens, né? Então, assim, é um equívoco isso. Depois a gente vai ver aqui durante a leitura. Filipe não vacilava em afirmar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida, né? Então vocês vejam a dureza ainda que esses apóstolos, no entendimento, ainda estavam em relação a isso. Tem uma passagem dentro do Evangelho que fala exatamente isso. Se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e nós dividíssemos, nós seríamos muito pobres, não iríamos desenvolver ciência, né? E tem uma coisa importante: cada um tem a parábola dos talentos, cada um tem um talento diferente. Então, mesmo que cada um tivesse a mesma quantia, pessoas com talentos diferentes conseguiriam produzir mais e haveria novamente um desequilíbrio social. Então a doutrina nos traz a seguinte forma, em relação à reencarnação: cada um vai ter o seu tempo de experimentar a prova da fortuna, da pobreza. Então cada um de nós vai experimentar a seu tempo, né? Então, assim, o dinheiro é uma coisa importantíssima que alavanca o progresso. Nós vimos aí, quem daqui não orou para que se tivesse uma vacina contra a questão da Covid? Não é verdade? Se nós não tivéssemos dinheiro, né, o mundo, se não tivesse condição financeira, não teríamos desenvolvido vacina para a Covid, nem as anteriores. Nós estaríamos ainda na idade da pedra. Então nós temos que ter uma visão diferente em relação à questão do dinheiro.
existe a questão da avareza, das pessoas que são avarentas, né? Nós podemos utilizar o dinheiro de diversas formas. E aí Humberto de Campos continua. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi. Quer dizer, tem muitas pessoas aqui, esse trechinho aqui, ele vem falando que tem muitas pessoas que se julgam, se fingem de pessoas pobres, né, da época, para poder ter certos benefícios, né? Um deles era até nem pagar os impostos. Então, vem todas essas indagações dos discípulos em relação a essa situação dele, de Jesus, ir passar na casa de Zaqueu. Aí, deixa eu dar um pulinho aqui, senão o tempo não dá. E aí aqui ele continua, aqui os discípulos todos, Pedro, todo mundo discutindo em relação a essas situações. Aí começa a questão de Jesus em relação a Zaqueu. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Quer dizer, essas discussões entre os apóstolos. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém, a sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro levado pela ansiosidade, expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Ora, vamos dar uma paradinha aqui. Ele era um chefe prestigioso, né, na cidade, homem rico e enérgico. Ele não precisaria fazer o que ele fez, subir numa árvore para poder ser visto por Jesus. O nível social dele, ligado a Roma, por ser um cobrador de impostos, ele muito bem poderia utilizar, né, da sua autoridade para se apresentar a Jesus. Mas nesse momento não. Ele sobe, quer que Jesus o veja, queria ver Jesus, né? Então, assim, só essa atitude, a gente já começa a ver que há uma mudança de personalidade em relação a Zaqueu, né? E cadê? Coração inundado de curiosidade, de sensações alegres. O chefe publicano, ao aproximar-se, o Messias admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia, né? Olha como é que as circunstâncias vão ocorrendo. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje
necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Né? Então, quer dizer, não foi ele, com a autoridade dele, se impor a querer se mostrar a Jesus. Ao contrário, Jesus, percebendo com a mediunidade que tinha, trouxe e pediu para ficar na sua casa, né? Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. Vocês vejam, não foi apenas Jesus que ele quis levar para a casa dele. Toda a comitiva, com muita alegria, ele quis que partilhasse do seu lar. Então, eu particularmente começo a ver uma outra pessoa que está muito envolvida ali, espiritualmente, em mudanças, né, diante do que era falado dele, né? O mestre deu o abraço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos, né? Ele conseguia perceber o pensamento dos discípulos, né? Não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Olha só, isso quem estão falando são os discípulos de Jesus. Então a gente parar para pensar, quer dizer, Zaqueu ganhou uma determinada fama, em determinado tempo, pode ter sido realmente justo o que ele recebeu, mas naquele momento já havia mudanças nele. Então isso que é o importante, isso é o que a gente tem que trazer para nós aqui. O que eu fui no passado, o que eu represento hoje, isso para qualquer um aqui. Qual foi o crescimento que nós tivemos com todos esses ensinamentos doutrinários, com as dificuldades que cada um passou na vida? Porque cada um aqui passou as suas dificuldades. Não tem como. Né? Então, assim, e o que essas dificuldades trouxeram de crescimento para cada um de nós? Como nós nos comportamos diante das dificuldades? Nós soubemos atravessar, ficamos só nas reclamações. Qual foi? Cada um sabe de si, né? Não estou aqui apontando dedo para ninguém, porque eu também tive as minhas reclamações, né? Então, assim, a gente tem que começar a ter entendimento que a vida é feita de dificuldades e que nós estamos aqui com nossos guias espirituais, estamos sendo sempre socorridos. Então, que a gente reflita sempre dentro do que a gente estuda. Não adianta só eu decorar isso aqui, toda a codificação, todas as perguntas, e não aplicar. Isso é para ser aplicado, para ser vivenciado. É essa que é a realidade. Não adianta só falar bonito, falar aí, não.
São coisas que nós temos que começar a interiorizar para modificar e crescer na vida. É isso. O Evangelho de Jesus é isso. É um ensinamento pedagógico para o crescimento individual. Obrigado. Não tem outra explicação. Para você? Pode. Né? A gente chora, eu choro muito. Mas a gente busca força. A gente tem amigos. A gente tem mão que ampara. Então a gente diminui o nosso orgulho e pede aquela mão que pode nos amparar. Por que não? Porque todos nós precisamos de um amparo. Essa é a grande realidade da vida. Se nós nos ajudássemos muito mais, nós teríamos um mundo muito melhor. Né? E aqui continuando, né? Aí Simão Pedro, como justificar isso, né? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximando-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas no mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma. Aí Zaqueu vai explicar para Jesus, com toda a clareza, como ele coloca aqui, e sinceridade de sua alma. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Olha o reconhecimento que ele tinha dele próprio, né? Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida, compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Olha a pessoa que ele estava já há anos fazendo trabalhos, não apenas, como ele coloca aqui, ele vamos dizer assim, criava empregos para que as pessoas pudessem ter o seu sustento. Então, houve uma mudança muito grande na conduta de Zaqueu. Então, ele estava utilizando, naquele momento, toda aquela riqueza acumulada em poder a ajudar as pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Né? Não é só ninguém vai ser condenado por ter riquezas. Mas como você usa? Você ajuda? Você gera empregos?
ou você fica numa especulação aí nesse mercado imobiliário, né? Nesse mercado financeiro. Como é que você faz isso? Então, assim, são coisas, é como eu estou falando, algo que aconteceu lá há 2000 anos atrás, que se reflete para os dias de hoje, são os exemplos do dia de hoje, né? Então, assim, ele se mostra claramente para Jesus, e é claro que Jesus, ao momento que pediu para ele descer da árvore, Jesus já sabia de toda essa condição, devido à sua mediunidade, né? Então, ele traz aquilo para quê? Poder mostrar para os próprios discípulos, para as outras pessoas ali, que as pessoas mudam e podem mudar para melhor. E quais são as oportunidades? Coisas também que nesses estudos aqui, eu estava pensando, né? Uma das coisas mais tristes que eu vi, e eu estava bem novo, estava aí com menos de 30 anos, eu fui para Ilha Grande, e na hora do retorno da Ilha Grande, houve um atraso na barca de volta, e chegou, na época tinha ainda o presídio em Ilha Grande, e chega garotos. A gente sabe que na Ilha Grande era um presídio ali de pessoas que tinham feito grandes delitos, e você via jovens de 20 anos, 22 anos, e eu com o meu garoto ali, né, olhando aquilo, te dá uma tristeza muito grande. São encarnações que podem ser perdidas, né? E o que a sociedade faz para ajudar a recuperar a essas almas que se desviaram por N motivos? Será que hoje alguém que nasce em determinadas favelas, tomada pelo tráfico, pela milícia, por bandidos, como é que essas crianças ali se comportam? Como é que nós poderíamos nos comportar dentro de uma ambiência dessa? Então, assim, todos nós merecemos oportunidades, né? Então, assim, não adianta eu estudar, tentar, né? Cara, a gente tem que entender o que Jesus está transmitindo para cada um de nós. É possível mudança, né? Na última palestra que teve aqui, eu até falei sobre... Foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, não sei há quantos anos. Um psicopata, ele matou 48 mulheres, violentou algumas, né? Fez uma barbárie. E lá você tem a condição de você poder, né, as pessoas, os pais, os familiares, ir lá e falar o quanto odeia aquela pessoa, né? E você vê o vídeo, as pessoas falando exatamente isso. Eu te odeio, você matou, você fez, você aconteceu, né? E veio um senhor e falou que Jesus estava colocando ele na condição mais difícil para ele, que era a do perdão. E o que ele fez com a filha dele, né, era uma situação muito difícil. Mas ele queria seguir Jesus. E ele tinha que superar isso. E que ele perdoava essa pessoa, né? É um psicopata, é uma pessoa que não tem sentimentos,
E ele chorou. De tão emocionado que esse senhor falou, ele conseguiu emocionar a um psicopata. Eu achei assim uma coisa muito forte, né? Então assim, esse senhor verdadeiramente, num esforço muito grande, como ele colocou, buscando seguir os ensinamentos de Jesus. Então assim, eu não sei se eu conseguiria, mas tem muitas coisas que dependem às vezes apenas de pequenos esforços para que a gente possa obter mudanças. Eu vejo aqui na sala com o Dr. Herman, muitas das vezes ele dá as orientações, aí a pessoa vem na semana seguinte e ele pergunta: você fez o que eu falei? Não, mas aí começa, eu estou perguntando, você fez o que eu te aconselhei? Não, que não dá, entendeu? Então não vai haver mudanças. E às vezes são coisas pequenas. Então, imagine para uma pessoa, na situação desse senhor, poder perdoar por querer seguir os ensinamentos de Jesus. Mas, continuando aqui, deixa eu ver aqui onde eu parei. Deixa eu ver, acho que é aqui. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Isso Jesus está respondendo exatamente para a questão dos apóstolos, que achava que tinham que doar tudo. Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia, ou a que adota providências para uma vida inteira? Era o que Zaqueu estava fazendo, promovendo o quê? Trabalho, dando dignidade às pessoas em não receber esmola, e sim receber trabalho. Então assim, a gente tem que parar, ler o texto, ver direitinho essas entrelinhas, Então assim, eu estou dando dignidade àquela pessoa, dela poder trabalhar. E em contrapartida, Zaqueu era uma pessoa de talento. E a gente pega aquela passagem do talento, a parábola do talento, em que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quando ele voltou de viagem, o que tinha 5 conseguiu produzir mais 5, 10, o outro produziu mais 2, ficou com 4, e o outro, que recebeu apenas 1 talento, ficou com medo e enterrou e devolveu o único talento. É um desperdício. Então, se nós temos talentos, cada um tem aqui o talento de poder ajudar, de poder fazer desenvolver, que a gente aproveite o nosso talento. Que a gente faça, esse mecanismo dos talentos individuais que fazem a máquina se movimentar numa lei de progresso. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Não é isso que a gente vê muitas vezes? Para se livrar? Não, toma aqui a moedinha aqui, vai embora, vai, tchau. Os segundos ligam sua existência
a vidas numerosas, fazendo de seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois de argumentar incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendi bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Quer dizer, ele apenas, como ele coloca aqui, se fixou nessa questão do pobre, né? Então, todos nós temos que nos tornar pobres para ficarmos todos iguais? Não. Se nós temos condições financeiras, vamos ajudar ao outro crescer. E aí, esse crescendo, ele vai poder ajudar outras pessoas a crescerem também. Não adianta, não é a gente se rebaixar, né? Ter menos, não é isso. É a gente aproveitar o que temos de bom, de melhor, que cada um aqui pode fazer e ajudar o próximo. Essa que é a nossa realidade, a nossa vivência. Então vocês vejam, um texto de 2000 anos atrás, o quanto ele é presente, o quanto ele é totalmente a nossa realidade dos dias de hoje. E nós vemos aí o que é guerra, né? O Rio de Janeiro aqui, o quanto nós estamos sofrendo com tanta desordem urbana. Se nós pegarmos os últimos governos, todos os governadores foram presos aqui. Né? Sérgio Cabral, 2 mandatos, Rosa Garotinho, Witzel e mais outros aí, o prefeito. Nossa, é por isso que nós estamos nesse desabandono total. Não estou querendo aqui falar de esquerda, direita, centro. Eu só estou demonstrando que o nosso Estado está numa condição tão precária devido aos nossos governos que estão passando por aí. É tanta corrupção, é tanto desmando, e a gente formou essa sociedade do jeito que nós estamos desorganizadas. Vendo crianças de 12, 13 anos com armas pesadas. Isso é uma realidade. E que nós temos que tentar mudar essa realidade. Aí continuando aqui. Entretanto, Filipe elucidou o mestre. É necessário não nos perder. Entretanto, filho. Aí foi Jesus falando. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre. É necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Vocês vejam, a mudança que Zaqueu tinha feito, Jesus leva para Filipe, indagando a ele: será que você não consegue ver que Zaqueu é o nosso irmão? Uma pessoa que está trabalhando no bem hoje. No passado não, mas e hoje?
qual será o mais infeliz? Um mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Aí eu dou uma puladinha aqui. Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Né? Então aqui explica exatamente o que eu estava falando. Né? É dado a riqueza, é confiado a riqueza a cada um de nós, num determinado tempo, determinado momento, para que possamos ajudar ao desenvolvimento do planeta. Essa é a função. Né? Podemos também nos divertir também? Podemos. Mas também podemos usar uma grande parte disso para usar no bem da humanidade. Né? Tem um exemplo que me chocou muito, principalmente porque frequentou a casa da minha avó. Né? A Copa do Mundo aí, vocês viram aquela questão do botar ouro na comida, né? Na carne. A pessoa fala, que eu ganho dinheiro de forma honesta, então eu posso fazer o que eu quero. Essa mesma pessoa, a mãe dele, estava lá na casa da minha avó, né? Na época era minha tia que estava lá, auxiliando. A pessoa não tinha condições financeiras. Entende? E aí a pessoa chega num status social de tanta ostentação, né, que tu fica assim, esqueceu do que passou, das necessidades, das privações que teve na sua infância. E agora, porque tem muito dinheiro mesmo, será que não dá para se lembrar o quanto é tão difícil você não ter o mínimo necessário, não ter dinheiro para ir treinar, ter que amigos doarem dinheiro para poder ir ao campo de futebol, e aí ser um grande jogador, ser um campeão do mundo? Entende? Então assim, são utilizações que as pessoas fazem do dinheiro, né? E que qual o intuito de você pegar ouro, botar na carne? Aquilo, olha, brincadeira, vocês me desculpem, mas aquilo me revoltou ver uma situação daquela, olhando para o mundo passando fome. Meu Deus do céu, olha, aquilo me dá uma indignação tão grande, ainda mais saber que a pessoa frequentou a casa da minha avó, estava lá com necessidades de alimentação, a minha tia ajudando, fornecendo, e chega num momento que deveria estar retribuindo o que foi dado, e está não, sabe? Então a gente tem que repensar a vida. Não estou querendo julgar ninguém não, mas são fatos que às vezes a gente tem que trazer para realçar a nossa vida, ver o que realmente a gente está fazendo da nossa vida. Né? E aí, se a gente estudando a doutrina, a gente vê o quanto de oportunidade muitas pessoas passam. Eu até entendo que nos dias de hoje, principalmente jogadores de futebol, eles ficam milionários da noite para o dia. Essa é uma grande realidade, muito jovens. Né? A gente hoje, se recebesse uma grande fortuna, como é que a gente também nos iríamos comportar
com toda a idade que cada um aqui tem. Porque ninguém aqui tem 20 anos aqui, ninguém tem 20 anos. Pelo menos nessa plateia aqui. Você tem 20? Não, tem 19. A outra tem 18. Né? Então, tem, ali tem. Desculpa, estava mais para o cantinho, eu não vi. Entendeu? Então, assim, o dinheiro realmente ele ajuda muito. Mas o próprio Evangelho, ele coloca, é uma das provas mais difíceis que nós temos. Exatamente pela sedução que traz o dinheiro. Imagina você ter dinheiro aí sobrando. Poxa, vou alugar aqui um jatinho que eu estou a fim de ir ali na França, ali rapidinho. Eu tenho tanto dinheiro, eu estou com vontade de ir na França, e aí, qual o problema? Tenho dinheiro. Entende? Então, assim, eu posso tudo, né? Teoricamente, materialmente, a pessoa, dependendo da parte financeira, ela pode tudo na área material. Agora, o quanto isso vai custar para a sua vida espiritual, aí já são outras, né, diferenças. Então, eu trouxe aqui até essa questão da desigualdade, mas acho que eu já até falei. Eu tirei até um trecho aqui, né? A desigualdade da riqueza. Porque todos os homens não são igualmente ricos. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Quer dizer, é aquela questão que eu falei da divisão do dinheiro, se fosse dividido, rapidamente a sociedade iria entrar no mesmo descontrole que temos hoje, porque uns têm talentos e outros não têm. Mais um pedaço que eu trago fala assim: a riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente, mas, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, eis porque incessantemente a transfere, né? Quer dizer, vira e mexe, muitas das vezes a riqueza ela é transferida para que haja progresso, para que caia na mão de pessoas que tenham talentos para fazer a geração de emprego, desenvolvimento de medicamentos, enfim, fazer o planeta desenvolver. Agora, e como é que a gente usa isso? Tem a nossa parte moral e a parte material. Tem que haver um equilíbrio dessas condições. E Zaqueu aqui nesse texto, né, que o Humberto de Campos traz, o Chico Xavier, ele demonstra muito isso. Ele foi um homem, como ele mesmo coloca, que não era boa coisa, mas que de alguns anos para cá ele estaria fazendo atividades para a própria sociedade. Então a gente poder pensar, refletir, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir dentro da minha família, porque desde muito tempo o que eu vejo dentro das famílias, as pessoas socorrem muito as pessoas de outras famílias, devido à desunião que nós temos, muito grande às vezes, de não suportar aquele familiar com dificuldade, mas aí quer suportar o outro da outra família. Não, você já tem em casa. Se cada um cuidasse do seu,
a gente não teria tantas pessoas para socorrer. Mas as famílias em si, você vê muito desprezo. Um pai ou uma mãe, quando ficam com idade, com dificuldade, às vezes tem 4, 5 filhos, é um ou do outro que cuidam. Não é isso? Não é essa a nossa realidade? E às vezes vai para um centro espírita ajudar, fazer trabalho, mas não faz no trabalho de casa. Ou uma pessoa de outra religião qualquer. Então nós temos uma fonte de trabalho muito grande em todos os locais. Não só aqui, acolhendo, recebendo orientações da espiritualidade, mas também temos dentro de casa aqueles parentes complicados, porque nós também somos. Cada um tem as suas complicações. Então, assim, que a gente possa ser caridosos um com o outro, desenvolver mais essa nossa questão de amor ao nosso próximo, ao nosso familiar. É isso que o Evangelho traz para a gente. É todo esse exemplo que Jesus traz, mostrando, olha só, os próprios apóstolos já condenando, na realidade, Jesus, como é que você vai se estabelecer na casa de uma pessoa de má vida. Essa era a discussão entre os apóstolos ali. O Senhor ensina as coisas para a gente, de humildade, e vai se hospedar na casa de uma pessoa que tem posse. Por que não, aqui no livro fala sobre isso, por que não vai se hospedar numa casa humilde? Na realidade, ele queria trazer o exemplo de quê? Que pessoas que têm posse, tem pessoas boas, não são pessoas ruins. Não é porque tem posse. Caráter não vem da posse. Não vem da posse. Entendeu? Então a gente não julgar as pessoas pela aparência, e sim pelas atitudes as quais elas fazem no seu cotidiano e que estão ao nosso lado. E que a gente pode ver se aquela pessoa é uma boa pessoa, se é uma má pessoa, porque tem pessoas que não têm condição financeira nenhuma e são pessoas extremamente ruins. São pessoas que você fica olhando assim, poxa, não tem nada, e ainda quer pisar na outra pessoa. E aí você pega uma pessoa que tem posse, é extremamente gentil, bondosa, caridosa. Então, assim, há de tudo em todos os níveis sociais. Essa é uma realidade. Só que, assim, a questão financeira é uma questão, como o livro, o Evangelho coloca, o livro dos Espíritos coloca, que é uma das mais difíceis pela sedução que o dinheiro nos traz. E que a gente possa ter atenção nisso. Tá, gente? Espero que eu possa ter aqui falado aqui em relação ao que o Humberto Campos trouxe para todos nós, ter trazido esclarecimento, e ter sido aqui realmente muito amparado pela espiritualidade para poder trazer esse tema. Tá bom? Boa tarde. Vamos dar prosseguimento à leitura do livro Fonte Viva, a lição 50, que tem como título Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo,
Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência e nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade dos Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Graças a Deus. Agora os médiuns deverão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Eis o roteiro seguro do apóstolo Paulo. Deixar para trás as coisas que já passaram e avançar rumo às que estão diante de nós. Paulo de Tarso, quando Paulo não era um homem necessariamente bom, mas nem por isso se prendeu aos erros do passado. Tão logo teve consciência da verdade, tão logo contato com o Mestre Jesus, Paulo não se permitiu virar refém da culpa
e do arrependimento. Seguiu adiante, deixando para trás o velho Saulo. Quantos de nós conseguem agir assim? Muitos de nós ficam presos ao passado que literalmente passou e não tem como ser modificado, esquecendo que o que está adiante é preciosa oportunidade de dias mais iluminados. Quantas vezes nos pegamos presos a culpas, remorsos, ressentimentos, por agirmos de maneira diferente de como agiríamos hoje. Quantas vezes nos encontramos presos por emaranhada teia de lamentações e desculpas que nos mantém no pretérito. Não devemos mais pensar ou nos sentir assim. Já sabemos que isso não nos ajuda em nada, até porque hoje somos melhores do que já fomos. Sabemos mais, compreendemos melhor e temos mais consciência de como agir. O aprendizado acumulado durante a vida, o estudo evangélico, nos mostram claramente a nossa evolução. Também nos mostra que nem tudo que nos fazem é para nos ferir, mas muitas vezes por ignorância. Basta nós analisarmos que nossas escolhas e atitudes do passado não nos representam mais. Basta analisarmos como nos comportamos diante dos reveses da vida. Viver é superar obstáculos, mas jamais paralisar diante deles. As dificuldades alcançam a todos. Todos sofrem a perda de um ente querido. Todos são incompreendidos em algum momento da vida. Todos levam golpes inesperados. Todos se arrependem de algo que já fizeram. O que não devemos mais fazer é nos tornarmos refém de um passado que, sim, deve servir de aprendizado, mas não como moradia. Nossa vida é como um trem que passa por várias estações no caminho, mas não se demora, pois sabe que a estação final é o seu destino. Façamos como Paulo, aprendamos com os capítulos da vida, sem nos prendermos ao passado, caminhando para o nosso objetivo final, que é o progresso do espírito imortal. Graças a Deus. E diante da explanação do Evangelho do nosso Mestre Jesus, temos em Zaqueu, filho de Abraão, que estava assim, se modificando naquela época. Pensemos no exemplo que ele nos deixou, de desprendimento, de doação.
E ele não ficou preocupado com o que diziam dele. Mas ele se confessa a Jesus de uma forma simples, dizendo que se ele fraudou ou prejudicou alguém, que ele daria 4 tantos. Então nós temos que analisar o objetivo que ele se propôs de auxiliar os seus irmãos em caminhada. Sim, meus irmãos, Deus dá a riqueza para que cada um possa utilizá-la, não em seu favor, mas em favor daqueles que estão ao seu entorno. Porque tudo aquilo que temos, devemos a Deus, nosso Pai. Ele nos permite usufruir enquanto aqui estivermos. Então nós temos que procurar os valores verdadeiros que levaremos conosco quando deixarmos esse invólucro terrestre, que são o bem, é o auxílio aos semelhantes, é a compreensão daquele que passa pela dor, é ter empatia com o nosso irmão, se colocando no lugar dele e vendo as possibilidades de fazer algo por ele. São tão simples essas atitudes, mas o nosso egoísmo e o nosso orgulho, muitas vezes, nos impedem de tomar determinadas atitudes. Mas Deus não nos pune. Ele nos dá a oportunidade de nós nos reeducarmos e fazer escolhas melhores, libertando do homem velho que existe dentro de cada um de nós e fazendo essa luz brilhar, recomeçando a cada dia a tarefa interrompida no dia anterior. Esses são os propósitos. Fazer o bem sem olhar a quem. Não nos compete julgar nem criticar. Compete sim estendermos a nossa mão e auxiliarmos aqueles que necessitam. Valorizemos a vida como um dom precioso que Deus nos dá, usando todos os recursos necessários para o nosso equilíbrio, para a nossa melhoria e para a nossa proteção também. E que Deus esteja e permaneça com cada um de vós, para que cada um tome consciência da responsabilidade do encargo da vida. Que Deus possa estar junto a cada coração aqui presente. Que Deus possa estar abençoando também aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses generosos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a psicofonia da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, chegando ao final de mais uma tarde, nesta casa querida, em contato com o Evangelho do Mestre Jesus, que é o nosso roteiro seguro para caminharmos e chegarmos ao nosso objetivo final. Agradecemos a oportunidade por tudo que aprendemos e por tudo que levamos conosco. Abençoa, Senhor, essa casa querida. Abençoa os trabalhos e estudos da casa e a cada um de nós que aqui pôde estar e aqueles que não puderam. E que seja em Teu nome,
em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.